Muito obrigado. O Orson perguntou aqui, como ajudar idosos que acentuam expressivamente suas manias, teimosias e se tornam agressivos? Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa sempre ter um cuidado mais adequado, Orson. É um prazer, viu, estar respondendo a sua pergunta e agradeço em seu nome e do Gustavo pelo convite aqui para nós. Bom, eu acho que a gente precisa sempre tentar entender o que é de personalidade da pessoa, né, o jeito, o modo de vida, né, a gente falou lá atrás a questão das crenças, do respeito à própria autonomia, enfim, é claro que todos nós, de alguma forma, nós somos muito cristalizados em alguns conceitos, em algumas ideias, em algumas posturas mentais, né, a gente muitas vezes tem padrões mentais muito rígidos, né, a gente acha que na nossa época lá, quando a gente tinha 18, 19, 20 anos, que a gente aprendeu com os nossos pais, a gente acha que o mundo funciona da mesma forma hoje. Bom, desculpem, mas não funciona da mesma forma. A educação hoje que eu dou para minha filha é diferente do que os meus pais deram para mim e que é muito diferente da que os meus pais receberam dos meus avós. Então é preciso que a gente tenha bastante humildade e aceitação em relação às mudanças que a vida nos convida a ter. A gente precisa estar sempre aberto ao novo, ao diferente, a ser homens do nosso tempo. E isso é muito difícil. Bom, o outro lado é o seguinte: muitas vezes mudança de comportamento, de alteração do humor, muitas vezes a gente precisa tentar entender se não há alguma condição orgânica, né, que justifique muitas das vezes um quadro de depressão, um quadro de alteração de memória no idoso, porque muitas das vezes você tem condições de saúde, como problemas da tireoide, como uma doença neurodegenerativa, que pode estar, um quadro de depressão, que está se instalando e que a gente sabe que com o passar da idade, por vários fatores, o idoso tem um risco maior de ter depressão. Então a gente precisa contextualizar bem, né, para a gente saber se isso se trata apenas de uma questão de um comportamento que sempre foi assim, e é por isso que a gente sempre nas consultas, a gente pede, né, para que um familiar vá junto, o cuidador, né, às vezes um dia vem uma filha, outro dia a gente pede para vir um filho, às vezes vem o marido, para a gente tentar entender mais ou menos como é que isso está acontecendo ao longo do tempo, né? E aí a gente fazendo uma anamnese, uma avaliação detalhada, a gente vai conseguir avaliar isso de forma mais adequada. Acho que não sei se é essa a resposta que o Orson esperava nesse momento, mas é isso que eu tinha a dizer. Um abraço, Orson. Essa pergunta do Orson, eu acho que ela é uma pergunta muito importante, porque a gente vê muito isso, né? É muito natural o idoso ser mais teimoso, né? Ficar, né, nessa posição assim de que eu quero tudo do meu jeito, né? Às vezes até essa questão de se tornar agressivo. Eu acho que tem um aspecto que a gente tem que pensar em relação a isso, muitas vezes, é o próprio modo como a sociedade enxerga o idoso. Então, muitas vezes, as pessoas, quando chegam na terceira idade, elas já chegam numa posição mais defensiva, porque já sabem que elas vão ter que enfrentar, né, um descaso da sociedade, já que de olhar para o idoso como uma pessoa que, essa pessoa que já não serve mais. Então, o indivíduo tende a se pôr numa posição de defesa. Então, assim, querer impor o seu jeito, né, expressar mais aquilo que ele tem vontade, ele perde um pouco aquele crivo de falar, olha, não, vamos deixar quieto. Eu acho que pode ser uma manifestação de defesa perante essa condição, até inconsciente mesmo, o indivíduo pensar que isso é uma maneira dele se defender diante daquilo do que pode estar acontecendo, né? Até como uma maneira de se valorizar, né? Porque você tem que pensar, muitas vezes o idoso vai pensar, puxa, eu vou chegar lá, fiz tanto, trabalhei tanto, ajudei tanto, e aí o que eu vou, qual vai ser o meu valor naquele momento? Então, acho que isso tem muito a ver com a questão de como se enxerga o idoso. E talvez, né, como o Orson perguntou, como ajudar
as pessoas que talvez se manifestem dessa forma, talvez elas entenderem, né, esse processo, né, entender é a questão da aceitação, né, de você ter o que eles chamam aí, que o Durkheim chama da velhice resignada, né, você talvez chegar nessa fase entendendo esse processo, né, e entendendo que, por mais que as pessoas possam achar que o idoso é um peso, cada um deve pensar isso de si mesmo, tem que pensar, poxa, eu tenho o meu valor, né, eu tenho a minha importância, né, não só necessariamente, claro, se eu estou numa posição, por exemplo, que eu posso ainda exercer as atividades, porque, obviamente, né, hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem, as pessoas estão vivendo muito mais e vivendo em condições muito boas, né? Eu pego, por exemplo, o meu pai, que tem mais de 70 anos de idade, uma pessoa completamente ativa, né? Trabalha, né? Muito ativo no movimento espírita, lá faz o seu programa de rádio toda semana, a mente completamente trabalhando, né? Aprendendo, construindo. Isso é muito importante. Hoje a gente tem essa condição, né? Hoje a gente pode viver assim. Então, isso, eu acho que é o melhor remédio para quem vai chegar lá. Quer dizer, como é que você chega na terceira idade sem ter que manifestar as suas manias e teimosias ou se tornar agressivo? Talvez trabalhando, né, para que a gente possa manter a nossa atividade, a nossa ocupação, principalmente ocupando a mente, que eu acho que é uma ferramenta muito importante, porque isso faz com que a gente possa se alimentar, né, se glorificar de valores espirituais, que eu acho que é a grande importância. E, obviamente, né, para aqueles que já chegaram, quer dizer, entender esse processo, para poder justamente ter essa aceitação, né, essa velhice resignada que é comentada.